Você já parou para pensar em quantas vezes teve vontade de recomeçar, mas achou que já era tarde demais? Talvez agora, depois dos 40, você esteja justamente nesse ponto. Um momento silencioso da vida, onde as perguntas mudam de tom. Onde os sonhos parecem mais distantes e as cobranças, tanto externas quanto internas, ganham peso. A carreira não é mais motivadora como antes. O casamento, se ainda existe, talvez esteja por um fio. Ou quem sabe você esteja sozinho, com a sensação de que algo ficou para trás e nunca foi resolvido. Os filhos cresceram ou você nem chegou a tê-los. O corpo mudou, os amigos sumiram e dentro de você uma pergunta ecoa. E agora? É aqui que muita gente desiste. Ou pior, se acomoda. Começa a viver no modo automático. Trabalha, dorme, acorda, reclama e repete. Só que, bem no fundo, existe aquela voz incômoda que diz: isso não pode ser tudo. E não é mesmo. A boa notícia é que existe uma filosofia que pode te ajudar a enfrentar essa fase com mais clareza, mais força e mais direção. O nome dela é estoicismo. Mas antes de continuar, é importante entender uma coisa: recomeçar depois dos 40 não é sinal de fraqueza, não é um fracasso. É, na verdade, um sinal de maturidade, de coragem, de alguém que parou de viver no piloto automático e decidiu assumir o controle da própria vida, mesmo que isso assuste. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos. E isso muda tudo. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que o peso que você carrega hoje pode ser mais fruto da forma como você interpreta a sua realidade do que da realidade em si. Você pode ter perdido anos em um emprego que odiava. Pode ter se anulado em um relacionamento tóxico. Pode ter desperdiçado dinheiro, energia e tempo em coisas que hoje parecem sem sentido. Mas nada disso te impede de mudar a direção a partir de agora. Porque o passado não define quem você é, só mostra onde você esteve. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a razão, com a natureza, com a virtude e, acima de tudo, com coragem. E coragem, aqui, não é ausência de medo, é a escolha de continuar, mesmo com medo, recomeçar. Depois dos 40 exige força, porque exige encarar perdas, admitir erros, abandonar ilusões e, principalmente, enfrentar o julgamento dos outros. Mas os estoicos também diziam: se você busca a aprovação dos outros, você se torna escravo. Então, por que seguir? Vivendo para atender expectativas alheias, a vida muda. E com ela, mudamos também. Negar isso é negar a própria natureza. Por isso, aceitar o recomeço como parte do caminho é o primeiro passo para viver com mais paz. Neste vídeo, vamos seguir juntos por essa jornada e você vai entender como o estoicismo pode te ajudar a recomeçar com propósito, a deixar de lado o que já não serve, a se reconectar com o que realmente importa e a viver os próximos anos com mais verdade e menos arrependimento. Talvez você não saiba exatamente por onde começar, mas só de estar aqui, buscando algo diferente, já é o sinal de que você está pronto para dar o primeiro passo. Recomeçar não é apagar o passado, é construir algo novo a partir do que foi vivido. E talvez essa seja uma das lições mais valiosas do estoicismo. Usar o que aconteceu, mesmo as dores, como material para o crescimento. Depois dos 40, a vida já nos deu cicatrizes suficientes para provar que o controle total é uma ilusão. Quantas vezes você tentou planejar tudo nos mínimos detalhes, e a vida foi lá e bagunçou tudo, perder um emprego, ser deixado por alguém, receber um diagnóstico inesperado, ver os planos desmoronarem.
Nada disso entra na agenda. Mas tudo, isso tem algo a ensinar. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho duro fortalece o corpo. E isso é algo que só se entende com o tempo. O estoicismo não é uma filosofia de negação da dor. Pelo contrário, é um convite para encará-la de frente, aprender com ela e seguir com mais sabedoria. Se você passou por crises nos últimos anos, emocionais, financeiras, familiares, e ainda está de pé mesmo que cansado, isso já diz muito. Você é mais forte do que imagina. Só precisa aprender a canalizar essa força para construir uma vida que tenha mais sentido. E aqui entra um conceito fundamental da filosofia estoica, o dikrinein, que significa discernir. É da habilidade de separar aquilo que está no seu controle daquilo que não está. Essa separação simples, mas profunda, pode mudar sua forma de viver. Você não controla o passado, nem o que as pessoas pensam, nem o que a vida vai trazer amanhã. Mas você pode controlar o que pensa agora, o que faz agora, o que decide agora. E a cada escolha, você reconstrói um pouco de si. Por isso, a pergunta mais importante para quem quer recomeçar depois dos 40 não é como cheguei até aqui, mas sim quem eu quero ser daqui para frente. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Se você continuar vivendo como sempre viveu, vai continuar colhendo os mesmos resultados. A única forma de mudar sua vida é mudando suas atitudes. E para mudar suas atitudes, você precisa mudar sua mente. O estoicismo te ajuda a fazer isso. Ele te ensina a lidar com o medo, com o ego, com a raiva, com o apego ao conforto. Te mostra como simplificar sua vida, como parar de desperdiçar energia com o que não importa, como dizer não sem culpa, como silenciar o barulho de fora e ouvir o que realmente vem de dentro. Aos 40, 50 ou 60 anos, você já não tem mais tempo a perder. É hora de fazer escolhas mais conscientes, de abandonar hábitos que te travam, de deixar para trás a culpa por não ter feito diferente no passado. Você fez o que podia com o que sabia, mas agora sabe mais, viveu mais, sentiu mais. Então, por que continuar se sabotando? A cada manhã, o estoico faz uma reflexão. Se este fosse meu último dia, eu estaria vivendo com coragem ou com medo? Essa pergunta simples pode guiar grandes decisões, porque recomeçar é, acima de tudo, um ato de coragem silenciosa. Você não precisa anunciar nada para o mundo, não precisa provar nada para ninguém, só precisa viver de forma mais alinhada com quem você se tornou. No fim, o que importa não é onde você errou, é o que vai fazer com o que aprendeu. Uma das maiores armadilhas que impedem alguém de recomeçar depois dos 40 não é a falta de tempo, dinheiro ou energia. É o medo do que os outros vão pensar. Você já se pegou pensando: mas o que minha família vai dizer se eu mudar de carreira agora? E se eu terminar esse casamento, o que os outros vão achar? Será que não vão me chamar de louco se eu resolver começar do zero? Essa prisão invisível é mais comum do que parece e mais paralisante do que qualquer obstáculo externo. Só que os estoicos enxergavam isso com total clareza. Sêneca dizia: a maior prisão é se importar demais com o que os outros pensam. E ele estava certo. Porque, no fundo, essa preocupação exagerada é uma forma de desistir da própria vida em troca da aprovação alheia. E isso tem um preço altíssimo. Você começa a viver de forma superficial, tentando se encaixar em padrões que não te representam mais. Aos 40, 50, 60 anos, você já colecionou experiência suficiente para saber o que vale a pena e o que não vale. E mesmo assim, muitas vezes, continua tentando agradar quem nem está olhando para você de verdade. É aí que o estoicismo entra como uma luz nesse processo. Os
Estoicos treinavam a indiferença racional, um conceito profundo que não tem nada a ver com frieza. Na verdade, é o contrário. Trata-se de não deixar que a opinião externa controle o seu mundo interno. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Ou seja, não é o que os outros pensam sobre você que determina sua paz. É o que você pensa sobre si mesmo. E quando você começa a se libertar desse peso, tudo muda. Você deixa de tomar decisões com base no medo do julgamento. Começa a agir com mais firmeza, a dizer mais não, a ouvir mais a própria intuição. Você entende que ninguém além de você vai viver as consequências das suas escolhas. Então, por que deixar que sejam os outros a decidirem por você? Esse é um ponto central para quem quer recomeçar depois dos 40. É hora de viver por você, de se responsabilizar pela sua jornada. Isso não significa abandonar quem você ama, mas significa parar de se abandonar. Recomeçar exige esse tipo de posicionamento, não agressivo, não rebelde, mas firme. É quando você decide com serenidade que não vai mais sacrificar sua verdade em nome de uma fachada. E aqui entra outro princípio estoico poderoso: autodomínio. O autodomínio é a capacidade de controlar seus impulsos, suas emoções, seus desejos imediatos, para agir com base na razão e não na reatividade. É quando você sente raiva, mas não explode, sente medo, mas não paralisa, sente tristeza, mas não se entrega ao desespero. Você reconhece tudo isso e mesmo assim segue em frente, porque sabe que a vida não vai esperar você estar pronto. O estoicismo não é uma filosofia de fuga, é uma filosofia de enfrentamento. É para quem entendeu que as dores não vão desaparecer magicamente, mas que é possível conviver com elas com mais dignidade e menos sofrimento. E se você está passando por um momento de transição, de crise, de virada, talvez seja justamente isso que você precisa agora. Aprender a caminhar com firmeza mesmo quando tudo parece incerto. Recomeçar não é só deixar algo para trás. É também olhar para frente com clareza. É entender que a vida não acabou. Ela apenas está pedindo uma nova direção. E é aqui que muita gente se perde. Ao deixar algo velho para trás, entra em um vazio sem saber qual é o novo caminho. Por isso, o estoicismo ensina que para seguir adiante, você precisa de propósito. Mas atenção! Propósito não é uma missão grandiosa que você precisa descobrir do dia para a noite. Não é uma única coisa que você nasceu para fazer. Propósito, segundo os estoicos, é viver de acordo com a natureza racional e virtuosa do ser humano. Ou seja, é viver com consciência, com intenção, com princípios. Epicteto dizia: "Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila." Essa frase parece dura à primeira vista, mas ela carrega um grande alívio. Você não precisa controlar tudo, mas pode controlar como reage a tudo. E a partir disso, construir uma vida mais alinhada com o que você acredita. Se você está depois dos 40, talvez já tenha percebido que conquistar coisas externas, status, dinheiro, bens, não preenche o vazio interno. Pode dar um alívio temporário, mas não sustenta um propósito verdadeiro. E os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles ensinavam que o verdadeiro valor da vida está na prática da virtude. E o que é virtude, afinal? É viver com coragem, com justiça, com autocontrole e com sabedoria. Esses são os 4 pilares estoicos. E qualquer pessoa, em qualquer idade, pode aplicá-los na vida real. Por exemplo, coragem é tomar decisões difíceis mesmo com medo. Justiça é agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Autocontrole é não ser escravo dos impulsos e das emoções. Sabedoria é aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja.
Quando você começa a guiar sua vida por esses princípios, mesmo os dias mais comuns ganham valor. Mesmo os desafios mais pesados trazem sentido. Você não precisa mais esperar a grande oportunidade ou o momento perfeito. O propósito passa a ser vivido no agora, na forma como você trata os outros, na forma como cuida de si, na forma como decide reagir aos acontecimentos da vida. E esse é um ponto muito importante para quem está recomeçando depois dos 40. Você não precisa fazer coisas extraordinárias, precisa apenas viver com mais intenção. Muitas pessoas acreditam que propósito é algo que vem de fora, mas para os estoicos, propósito é aquilo que você constrói dentro de si, a partir dos seus valores, das suas ações e da sua disposição em evoluir. Mesmo que você tenha vivido décadas se afastando de quem realmente é, sempre é possível voltar para dentro, voltar para o que faz sentido, voltar para o que realmente importa. Recomeçar com propósito é se perguntar todos os dias: o que estou fazendo hoje está me aproximando ou me afastando da pessoa que eu quero ser? É uma pergunta simples, mas poderosa, porque ela traz a responsabilidade de volta para suas mãos. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém te disse ainda. Você não precisa mais da permissão de ninguém para mudar sua vida. Você só precisa de coragem, clareza e constância. E essas três coisas podem ser desenvolvidas dia após dia, com a ajuda da filosofia estoica. Recomeçar depois dos 40 exige mais do que vontade, exige disciplina, e não aquela disciplina rígida e opressora que a gente associa a cobranças externas. Falo de uma disciplina interna, uma força que vem da mente e do coração, uma constância emocional que te mantém firme, mesmo quando a vida tenta te derrubar. Os estoicos entendiam muito bem essa necessidade. Para eles, a vida era uma batalha diária, não contra os outros, mas contra os próprios desejos desordenados, medos e dúvidas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E é aí que a disciplina entra. Não é controlar tudo o que acontece, é controlar sua resposta ao que acontece. Essa resposta disciplinada não surge do nada. É construída com prática, com treino, com repetição. E é normal que nos primeiros dias, semanas ou meses, você se sinta cansado, frustrado, inseguro. Mas a chave é persistir, não buscar a perfeição, mas a constância. Por isso, é fundamental criar hábitos que fortaleçam sua mente e seu espírito. Pequenos atos diários que vão acumulando resiliência. Por exemplo, começar o dia com uma reflexão rápida sobre seus objetivos e valores. Anotar seus pensamentos e emoções para entender melhor suas reações. Praticar a gratidão, reconhecendo mesmo as pequenas coisas boas. Evitar o excesso de informações negativas, que só alimentam o medo e a ansiedade. Estabelecer limites claros com pessoas e situações que sugam sua energia. Além disso, o estoicismo ensina que o controle das emoções não significa negar que elas existem. Ao contrário, é aprender a observá-las com distância, sem se deixar dominar por elas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas. Então, quando sentir que a ansiedade ou a raiva estão crescendo, experimente dar um passo atrás. Respire fundo, pergunte a si mesmo: esta emoção está me ajudando ou me atrapalhando? Esse pequeno exercício pode fazer toda a diferença. Outro ponto importante é a aceitação. Nem tudo vai sair como você planejou, e isso é normal. Os estoicos recomendavam a prática da amor fati, o amor ao destino. Ou seja, amar e aceitar tudo o que acontece, mesmo as dificuldades, como parte do seu caminho. Quando você cultiva essa aceitação, fica mais fácil seguir em frente sem se deixar abater. E por fim,
Lembre-se, disciplina não é castigo, é um ato de amor próprio, de respeito pela sua jornada e pelo seu futuro. É a decisão diária de ser o protagonista da sua vida e não um espectador passivo. Recomeçar depois dos 40 não é fácil, mas também não é impossível. Com a disciplina estoica, você pode criar uma rotina mental e emocional que te fortalece, que te dá estabilidade mesmo em meio às tempestades. Chegamos à última parte desse caminho e quero falar sobre algo que muitas vezes esquecemos, mas que é fundamental para recomeçar: a gratidão. Sim, gratidão. Parece simples, até clichê, mas a verdade é que cultivar um olhar grato pode transformar completamente a forma como você vive seus dias, especialmente quando a vida está cheia de incertezas e mudanças. Os estoicos tinham um conceito muito bonito sobre isso. Eles ensinavam que, independentemente do que aconteça, sempre há algo pelo qual agradecer. Porque a vida é feita de momentos, e cada momento tem valor. Sêneca escreveu: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. E essa frase é uma chave para quem está recomeçando depois dos 40. Quando a gente aprende a focar no que está positivo, mesmo que pequeno, a gente cria uma base sólida para crescer. A gratidão não apaga as dificuldades, mas muda nossa relação com elas. Ela faz a gente perceber que, apesar dos problemas, há forças, recursos e motivos para continuar. Experimente fazer esse exercício simples, mas poderoso. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Pode ser algo pequeno, como uma boa conversa, uma comida gostosa ou até o silêncio da manhã. Com o tempo, você vai notar que esse hábito começa a alterar sua visão do mundo. De uma visão de escassez e medo para uma visão de abundância e esperança. E essa mudança interna é exatamente o que o estoicismo propõe. Transformar a forma como você percebe a realidade para que possa agir com mais clareza e serenidade. Além disso, cultivar a gratidão ajuda a manter o foco no que você pode controlar: suas atitudes, seus pensamentos, sua postura diante da vida. Depois dos 40, talvez você já tenha aprendido que o que não pode ser mudado não merece sua energia. E isso é libertador. Lembre-se também que o recomeço é uma jornada, não um destino final. Não existe um ponto onde você chega e tudo está perfeito. O processo é contínuo e a gratidão é o combustível que mantém essa jornada. Viva! Por fim, quero deixar uma mensagem para você que está assistindo agora. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar uma vida mais autêntica, mais plena e mais em paz consigo mesmo. E o estoicismo pode ser seu aliado fiel nessa caminhada. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual é o maior desafio que você enfrenta para recomeçar depois dos 40. Eu vou adorar saber e podemos trocar ideias que vão ajudar você e também outras pessoas da nossa comunidade. Muito obrigado por chegar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.